E eu queria convidar-vos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João e começando no capítulo 16. Se lembram, há 15 dias atrás eu dei um pensamento relacionado com este capítulo 16, em que na altura se deu o nome de matar em nome de Deus, e a conversa que o Senhor Jesus tem com os seus discípulos, ela se prolonga ao longo do capítulo 16. O Senhor Jesus fala com os seus discípulos acerca do futuro, de um futuro muito breve, acerca de algo que brevemente iria acontecer, em que os discípulos iriam de facto passar por algumas dificuldades, e esta conversa estende-se até ao versículo 30 do capítulo 16, em que os discípulos dizem ao Senhor Jesus: agora, versículo 30, agora conhecemos que sabes tudo e não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Agora, depois de o Senhor ter tido esta conversa com os seus discípulos, como que os discípulos dizem: agora não temos dúvidas nenhuma. Agora nós cremos, nós acreditamos. Nós agora não temos dúvidas nenhumas acerca de quem tu és, acerca de onde vieste. Portanto, estamos dispostos agora a ir contigo, estamos dispostos a tudo. Ou seja, os discípulos como que dizem que estão convictos, estão firmes acerca do Senhor Jesus Cristo, e estão, digamos que, entusiasmados. Estão entusiasmados em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E estão realmente dispostos a ir para onde for com Ele. Mas o Senhor como que diz: tenham calma. Sabem, eu me lembro também quando aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. A alegria, o entusiasmo. E cada um de nós, com certeza, se lembra também desse dia. Como realmente tudo passou a ser diferente. Como nós, então, agora sim, agora eu vejo quem Jesus é. Agora eu não tenho dúvidas nenhumas acerca de quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele é, de facto, o meu Salvador. Ele veio de Deus. Ele é o enviado de Deus para minha salvação. Ele é o meu Salvador. E quando nós de facto o aceitamos e o reconhecemos como nosso único e verdadeiro Salvador, como a nossa vida mudou, como o nosso pensamento mudou, como o nosso entusiasmo era grande. Mas o que é um facto é que não o entusiasmo acerca do Senhor Jesus, mas ao longo do tempo as coisas nós fomos que caindo na realidade. É que as coisas não são fáceis. Há muita oposição. Há muito quem queira de facto destruir o nosso entusiasmo. Há muito que realmente quem queira deitar por terra o nosso entusiasmo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele alerta para isso. Cuidado. Porque sabem, diz o versículo 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. As coisas não são assim tão fáceis como nós pensamos. Vocês vão ter aflições. Vocês vão passar por dificuldades. Mas atenção, tendo bom ânimo. Porque eu também passei por essas dificuldades. E sabem, eu venci. Por isso, vocês são também vencedores. Comigo, vocês são vencedores. Eu quero que vocês, no meio das aflições que vocês vão passar,
que vocês sintam e tenham a minha paz. Para que realmente, no meio das dificuldades que vos esperam, vocês não desesperem. Vocês não percam o ânimo. Vocês não fiquem tristes, não fiquem desanimados. Mas antes, pelo contrário, vocês vão ter aflições. Mas tendo bom ânimo, porque eu venci e eu estarei convosco sempre. Por isso vocês serão vencedores. Esta é a mensagem do Senhor para os discípulos. Esta é a mensagem do Senhor para mim e para cada um de vós. Às vezes nós ficamos surpreendidos quando as dificuldades vêm, quando passamos por adversidades, mas na verdade nós não devíamos ficar tão surpreendidos, porque a palavra de Deus nos diz isso. No mundo tereis aflições. Ou esperam alguma vez que neste mundo que se opõe a Deus, neste mundo que está contra Deus, esperam que alguma vez as coisas corram a 100%, que esteja tudo muito bem. Está tudo muito bem porque estamos com o Senhor. Mas na verdade não vai correr tudo tão bem como nós pensamos. Porque vai haver dificuldades, vai haver oposição, vai haver desânimo em certas alturas. Somos quase que levados a desanimar, mas não desanimem. Porque o Senhor Jesus Cristo não fala daquilo que não conhece. Se há alguém que conhece as adversidades, é o Senhor Jesus. Se há alguém que conhece as dificuldades desta vida, é o Senhor Jesus Cristo. Ele passou por coisas que nós jamais iremos passar. Ele passou por aflições tremendas. E sabem, inclusivamente, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz nos versículos anteriores, mesmo em relação aos discípulos, respondeu, versículo 31, respondeu Jesus, credes agora? Eis que chega a hora. Aproximava-se uma hora terrível. Uma hora terrível, uma hora para o Senhor Jesus Cristo. Aproximava-se um tempo que ia ser de grande aflição para o Senhor Jesus. Ia ser de grande aflição e que nessa hora Ele não iria contar com o apoio de nenhum discípulo. Porque Ele diz, é chegada a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. É chegada a hora em que eu irei ficar só. Vocês agora creem, vocês estão entusiasmados, mas sabem, eu vou ficar só. Vocês vai-vos ser movida a perseguição. Vocês irão ser dispersos. Inclusivamente, eu podia dizer aqui, como disse noutra parte, sabem? Inclusivamente, há quem me vá negar. Há quem me vá negar. Portanto, vocês irão deixar-me só. Eu ficarei só completamente. Eu estou contente porque vocês me dizem aquilo que estão a dizer. Porque creem em mim. Porque estão seguros naquilo que eu vos disse. Mas vocês vão me deixar só. Mas sabem, diz ele, mas eu não estou só. Porque Deus está comigo. Irmãos, o nosso exemplo máximo é o Senhor Jesus Cristo. Em tudo. O nosso exemplo máximo é o Senhor Jesus Cristo em tudo. E se há alguém que experimentou a solidão, foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi abandonado por todos. Os discípulos, como sabemos, fugiram. Ele ficou só. E mais, ele não ficou só em relação aos discípulos, mas inclusivamente ficou só em relação a Deus. Porque o Pai sempre esteve com ele. Mas houve um momento, houve uma altura na sua vida em que até o Pai o abandonou. Quando ele ali na cruz, ele foi feito pecado por mim, por cada um de vós. Quando os meus pecados, quando os vossos pecados caíram sobre ele, ele foi feito pecado. E como sabemos, Deus não tem comunhão com o pecado. E nessa altura o Senhor Jesus Cristo, ele estava sendo feito pecado. Não eram os seus pecados.
Eram os nossos pecados que caíram sobre ele. E naquela altura, até o Pai o abandonou. Até o Pai, ele ficou suspenso entre o céu e a terra, abandonado por todos, levado a clamar: Deus meu, por que me abandonaste? Foi o momento mais terrível para o Senhor Jesus Cristo. Porque ali, ele estava assim, completamente só. Deus teve que desamparar o seu Filho para amparar-me a mim e a amparar cada um de vós. Porque se ele não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui, não teríamos a certeza que temos acerca da salvação. Não teríamos a certeza que temos acerca da nossa posição em Cristo, de filhos de Deus. Mas de facto Deus desamparou o seu Filho para amparar cada um de nós. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele diz aos seus discípulos: vocês vão me deixar só. Mas eu não estou só. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos sós? Quantas vezes nós nos sentimos sós? Mas, na verdade, como o Senhor Jesus disse, nós não estamos sós. Não estão sós. Nenhum de nós está só. Porquê? Porque Deus está comigo. E o Senhor Jesus Cristo passou por toda a dor, por toda a aflição, por toda aquela angústia, porque o Pai estava com ele. E de facto, irmãos, nós não sabemos as aflições que ainda temos que passar. O passado já nós sabemos, o futuro não sabemos. Mas uma coisa devemos ter presente: passe eu o que passar, jamais Deus me abandonará. Deus estará sempre comigo. E portanto, essa seja a nossa certeza de que realmente Deus está conosco. E no capítulo 17, então nós temos a oração do Senhor Jesus. E de facto isto é significativo. Irmãos, a oração é fundamental na nossa vida. Se há alguma coisa que nos aproxima de Deus, é a oração. Se há alguma coisa que nos aproxima de facto de Deus, é a oração. E sabem, o Senhor Jesus Cristo era um homem de oração. Não é só nesta altura que nós vemos o Senhor Jesus orar. Não. Nós temos várias situações onde nós temos o Senhor Jesus a orar. A oração para o Senhor Jesus era importante. Qual é a importância que cada um de nós dá à oração? O que é que significa? Qual é o valor que cada um de nós dá à oração? Se a oração era importante para o Senhor Jesus, temos nós a ousadia de dizer que não precisamos de orar, que a oração não é importante. A oração é importante. A oração de facto move montanhas. A oração tem um poder tremendo. A oração tem um poder tremendo. A oração aproxima-nos de Deus. E mais, a oração coloca-nos no sítio em que nós temos que estar. A oração humilha-nos. E qual é a nossa posição perante Deus? Não é de humilhação. Só pode ser. A oração coloca-nos, na verdade, na situação em que nós temos que estar. Nós somos fracos. Essa é a realidade. Nós somos fracos, mas Deus é forte. E, portanto, reparem que o Senhor Jesus, no versículo 1 do capítulo 17, Jesus falou estas coisas e levantou os olhos ao céu e disse. Levantou os olhos ao céu. Para onde é que cada um de nós está a levantar os olhos? Para onde é que cada um de nós está a olhar? O salmista, ele dizia: para onde? Onde irei? De onde me virá o socorro? De onde é que me virá o socorro? O socorro vem do alto. O socorro não vem de baixo. Mas a questão é que nós facilmente buscamos o socorro em baixo.
com muito mais facilidade nós buscamos auxílio em baixo, recorremos àqueles que estão à nossa volta e esquecemos de olhar para cima. Esquecemos de olhar para Deus, esquecemos de olhar para aquele para quem os nossos olhos devem estar permanentemente fixados. É para o alto, porque é de lá que nos vem o socorro, é de lá que vem a ajuda, é de lá que vem a força, é de lá que vem a vitória, e não é de outro sítio. Por isso o Senhor Jesus Cristo, Ele levantou os olhos ao céu, Ele olhou para Deus. Irmãos, como eu disse, qual é o valor que nós estamos a dar à oração? Sabe, a oração tem de facto poder. E por essa razão, por a oração ter poder, Satanás tem convencido a igreja que a oração não é importante. De tal forma que nós vemos que os cultos de oração são os piores assistidos, em termos de assistência. São poucos os crentes que se reúnem para orar. E o resultado é fraqueza, é derrota. A igreja tem vindo a perder terreno porque a igreja tem deixado de orar. Aliás, eu lembro-me de quando... aliás, acho que és tu que já referiste, acho que às vezes em quando falas de um grande homem de Deus, salvo erro, John Knox, que a rainha de Inglaterra dizia que tinha mais medo das orações dele do que de um exército. Porque a oração tem poder. Porque o Deus a quem nós oramos é o Deus Todo-Poderoso. Que de facto para Ele não há limites. Ele é o Deus a quem nós nos dirigimos. E é o Deus que ouve, está atento às nossas orações. E não fica em silêncio. Deus responde às nossas orações. Por vezes não responde como nós queremos. Por vezes não responde quando nós queremos. Mas tenhamos a certeza, Ele responde. Saibamos sim, esperar nele. Porque na altura certa, no tempo de Deus, Ele vai responder, Ele vai de facto operar. Portanto, nesta oração, e reparem que o Senhor Jesus Cristo, Ele está a orar, os discípulos estão com Ele. E isto, sem dúvida nenhuma, isto marcou os discípulos. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que isto marcou os discípulos para o resto da sua vida. Porque nós vemos, na história da igreja, nós vemos estes homens de Deus orando. A oração era importante na vida deles. E com toda a certeza que estes momentos que eles passaram com o Senhor Jesus Cristo, vendo o Senhor Jesus Cristo orar, ouvindo o Senhor Jesus Cristo orar, marcou-os para sempre. Que de facto possa também marcar cada um de nós. E possamos cada um de nós, irmãos, dar à oração o valor que ela tem. Não nos deixemos enganar por Satanás. Se queremos que a nossa vida triunfe para a glória do Senhor, oremos. Se queremos que a igreja triunfe, se queremos que a igreja vença os obstáculos, que a igreja de facto triunfe, oremos. Tenhamos prazer na oração, tenhamos prazer em estar juntos em oração, humilhados perante o Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza e reconhecendo o poder de Deus. Eu lembro-me, há coisas que nos marcam para toda a vida. E certamente cada um de nós tem momentos na sua vida espiritual, que marcaram, que ficam marcados para todo sempre. Há uma situação que me marcou e que me lembro que frequentemente, que marcou para sempre, que foram lá em Troia, quando íamos aqueles nossos retiros lá em Troia, e aquelas reuniões de oração naquele terraço. Nunca me esqueci desses momentos. Marcaram-me profundamente, até o dia de hoje. Ali juntos orávamos e tínhamos prazer em orar. Irmãos, que de facto cada um de nós, como igreja do Senhor, aqui tínhamos esse prazer na oração. Para vermos a igreja do Senhor aqui triunfar, avançar. E reparem que
esta oração do Senhor Jesus, ela se divide, digamos que em 3 partes. Nós temos até ao versículo 5, o Senhor Jesus Cristo a orar por si. O Senhor Jesus Cristo até ao versículo 5, Ele ora por si. Depois, a partir do versículo 6 até ao versículo 19, Ele ora pelos discípulos. E a partir do resto dos versículos, Ele ora por aqueles que ainda hão de crer. Ele ora por os perdidos. Ele ora por aqueles que ainda haviam de crer. E isto, irmãos, é de facto aquilo que o nosso exemplo. Em primeiro lugar, nós devemos orar por cada um de nós, para sermos melhor do que aquilo que somos, para glorificarmos o nome de Deus como Ele merece. Devemos orar por cada um, por passarmos tempo diariamente em oração, pedindo ao Senhor que nos ajude a andarmos na Sua presença, a andarmos neste mundo e fazermos de facto a Sua vontade. É importante orarmos, passarmos tempo em oração. É importante orarmos pelos irmãos. É importante orarmos pelos irmãos. Passarmos tempo em oração, orando por aqueles, a nossa família da fé. Orarmos para que o Senhor abençoe. Há irmãos e irmãs passando por dificuldades. Oremos uns pelos outros, para que o Senhor nos ajude de facto a caminhar neste mundo segundo de facto a Sua vontade, e orarmos pelos perdidos. É fundamental orarmos por nós. Se nós não estivermos bem, é evidente, não podemos ser nada, não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada na igreja se não estivermos bem com Deus, não estivermos fortes, se não andarmos perto de Deus. E por isso, nós precisamos de orar. A oração, como eu disse, aproxima-nos de Deus. E como nós precisamos de andar perto de Deus. E quando nós andamos perto de Deus, então nós não olhamos somente para nós, então nós olhamos para os outros também. Então passamos a orar pelos outros. E passamos a orar pelos perdidos, orar por aqueles que estão lá fora e que precisam também de conhecer o plano de Deus para a salvação. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, de facto, Ele é o nosso exemplo máximo. E, particularmente, em relação à oração, nós podemos ver como Ele valoriza a oração. Por isso, irmãos, que cada um de nós possa dar valor, gastar tempo, entre aspas, aos pés do Senhor em oração. É, sem dúvida nenhuma, o tempo mais precioso, o tempo mais importante, é aquele que passamos aos pés do Senhor, falando com Ele. Nós temos prazer ou não em falar com as pessoas que amamos? Temos, com certeza. Então, e não temos prazer em falar com Deus? Porquê? Não o amamos? Se nós temos prazer em falar com alguém que amamos, se amamos verdadeiramente o Senhor, temos prazer em falar com Ele. E mais, nós sabemos que Ele tem prazer em ouvir-nos. Nós lemos na sua palavra que o Senhor diz que os seus ouvidos estão atentos. Estão atentos ao clamor, estão atentos às orações, estão atentos àquilo que os seus filhos querem dizer. O Senhor está atento. Portanto, irmãos, que realmente cada um de nós tenha prazer em orar. Valorizemos a oração. Havia mais algumas coisas que eu gostava de dizer, mas certamente que ficará para outra oportunidade. O que eu quero destacar e que fique bem presente em cada um de nós é o valor da oração. E atentarmos para o valor que o Senhor Jesus Cristo dava à oração. E não acreditemos quando nos segreda o ouvido. Hoje a reunião de oração não é assim tão importante. É a reunião mais importante. É a reunião mais importante. É o culto mais importante. Por isso, que realmente saibamos dar valor ao que tem valor e saibamos fazer a vontade do Senhor. Irmãos, sejamos homens e mulheres de oração.
Homens e mulheres que têm prazer em se humilharem na presença do Senhor, em estarem na sua presença, em andarem na sua presença. Que o Senhor nos abençoe.